Olá, meu nome é Simone Souza, eu tenho 47 anos, eu sou de Curitiba e eu sou pintora há 31 anos. Mas a minha história como pintora já começou muito antes do que isso. Há 47 anos, quando eu nasci. Eu nasci num lar onde o meu pai era pintor, meus tios, meus primos. Então eu tive uma infância, vou dizer, a minha primeira memória de criança, de brinquedo, era um banquinho que o meu tio me deu, de madeira, e ele me presenteou porque eu ficava na garagem junto com eles, quando eles faziam as pinturas das portas. Eu sinto o cheiro, quando eu falo, eu sinto o cheiro da cera que meu pai encerava as portas, e eu ficava sentadinha ali olhando, e meu tio chegou com um banquinho para mim, de madeira, e falou: Moninha, agora você vai pintar esse banquinho com as cores que você quiser pintar. E essa é a minha primeira memória afetiva nas cores. E o tempo foi passando, foi passando. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui numa obra com meu pai. A gente ia viajar e ele tinha que passar na obra antes. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente chegou lá, era uma casa muito linda, aonde eu vi meu pai conversando com, acho que eram os donos da casa, né? E eu comecei a olhar aquelas paredes, aquela casa linda, 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 e eu entendi que o meu pai que fez tudo aquilo. E naquele momento, no meu coração já falou assim: é isso que eu vou fazer quando eu crescer. Mas até então, né? O tempo foi passando, a gente sempre, eu lembro, meu pai sempre, todo lugar que a gente morou, o meu pai tinha um quartinho que era onde ele guardava os restos de tinta, resto de solvente, verniz. Então eu entrava naquele quartinho assim, e o cheiro daquilo era muito bom para mim, assim, era acolhedor. E quando eu fiz 15 anos, eu pedi para o meu pai para começar a trabalhar com ele, mas ele relutou, porque na época era 1994 e o preconceito era gigante, gigante mesmo. E eu lembro que eu implorei para ele me levar e ele consentiu e me levou. E daí, só que ele falava para mim que eu ia ser a menina da limpeza. Mas eu pensei, bom, para começar tá tudo bem. Eu vou iniciar limpando e aos pouquinhos eu vou aprendendo. Mas o primeiro olhar de preconceito que eu tive também foi do meu pai. Meu pai, ele não queria eu pintando, eu numa obra, ele talvez não sonhava isso para mim, mas era aquilo que eu almejava. Eu almejava, assim, um dia pintar uma parede, ele me deixar fazer alguma coisa, né? Mas aos pouquinhos, ele me colocou pintando vitrô. Tempinho do vitrô ainda. E durante uns 2 anos, ele me deixou pintando vitrô. E eu queria mais, né? Eu queria pintar, eu queria ser pintora. E ele não me levava muito a sério. Aí, pela insistência que eu tive, né? De todo esse tempo ele me levar e me deixar nos vitrô, eu pedi para ele que eu queria mais. E eu falei para ele que pintando vitrô eu não estava aprendendo nada. E eu lembro que a gente deu muita risada porque ele parecia o Sr. Miyagi. Aí ele pegou e falou assim: filhinha, vem aqui. Pega o pincel. Agora você pega e faça um recortinho entre o teto e a parede. Daí eu chamava meu pai de Ben. Ele era Benzinho. Eu falava: Benzinho, mas eu não sei, você não me ensinou ainda. Daí ele pega o pincel e pinta. E eu lembro que eu fiz assim, com uma facilidade imensa. E ali foi o primeiro contato que eu tive me sentindo uma pintora. E meu pai falou assim: filhinha, rolar, qualquer um rola, mas recortar é muito difícil. Então, você vai iniciar recortando. E assim eu iniciei, foi
nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. Muitos lugares os clientes não me aceitavam, eles me retiravam da obra, falando que uma menina eles não queriam que pintasse, não, eles queriam um profissional. E nisso, tipo, eu já era uma profissional, porque eu já sabia muitas coisas, meu pai me ensinou muitas coisas, eu fui crescendo. Em 2014, eu perdi meu pai, né? Então, meu mundo, assim, desabou. E só que eu lembro que eu estava com 2 obras dele, obras grandes mesmo. Eu juntei meu filho, que eu tinha ensinado ele, já tinha ensinado meu irmão, e falei, a gente vai honrar nosso pai, a gente vai honrar todo o serviço que ele deixou. E eu lembro que era grafiato, eu lembro que era muito difícil, a gente estava no luto ainda, e a gente concluiu aquelas obras. Terminando essas obras, meu irmão não quis mais. Para ele deu, sem meu pai ele não... Hoje ele não pinta nem a casa dele mais, porque ele tem um trauma assim grande. E eu continuei com meu filho. Quando foi em 2018, eu estava no auge já tinha conquistado assim, o meu espaço, eu já era a Simone pintora. E eu fui acometida, eu tinha conseguido um prédio de 14 andares, eu e meu filho, para a gente pintar os andares, as portas de elevadores, e a gente começou. Quando eu estava no 7º andar, eu fui fazer um exame. Foi em outubro de 2018 e eu descobri um câncer de mama. E ali meu chão, né? Meu chão abriu. Eu estava na metade da obra e só era eu e meu filho. Então eu tive a ajuda de muitos amigos, eles conseguiram terminar para mim. Essa obra a gente conseguiu finalizar. E no decorrer desse tempo, de 2018 até 2019, eu já estava em tratamento e eu estava num momento crítico da minha vida, onde eu já estava careca, estava carequinha, eu já tinha perdido uma parte do meu corpo, né? Eu já tinha perdido a mobilidade do meu braço, ele encurtou e aconteceu várias outras coisas assim de percas mesmo na minha vida, né? E o médico chegou e falou para mim assim, Simone, você nos intrigou quando a gente fez a cirurgia em você e você marcou a gente porque na sala de cirurgia a gente estava se perguntando o que você fazia. Porque a gente tinha que cortar seus nervos, seus músculos, e eles pareciam de aço, pareciam músculos de um pedreiro. É assim que eles falaram. E eu falei assim, doutor, eu sou pintora de paredes, eu sou profissional, eu amo essa profissão. E ele me cortou e ele disse assim, Simone, você vai me desculpar, mas essa profissão você não vai mais seguir. E eu lembro assim que eu fiquei assim chocada, olhei para ele e eu falei assim, doutor, eu já perdi meu cabelo, eu já perdi meu seio, eu já perdi meu esposo, eu já perdi minha casa, praticamente a minha dignidade, mas a minha profissão eu não vou abrir mão. E ele ficou olhando assim para mim e ele falou, não, você não vai mais poder. Eu falei, eu não vou abrir mão. De pintar, eu não vou abrir mão, porque se eu abrir mão de pintar, eu vou abrir mão de quem eu sou. Porque pintar para mim não é apenas você ir numa casa, não é uma lata de tinta e um pincel e um rolo. Pintar para mim é dizer quem eu sou, é a minha essência. Eu sou a Simone pintora. Se o senhor tirar isso de mim, eu não vou conseguir ser eu. E eu lembro que ele ficou me olhando e ele falou, bom, então a gente vai ter que adaptar. Eu falei, não tem problema, eu vou adaptar, mas eu vou voltar a pintar. Isso foi em 2019, eu lembro que eu fiquei em 2018, né? Finalzinho de 2018, 2019. Quando eu terminei meu tratamento em agosto de 2019,
Minha família fez uma casinha lá para mim de madeira, e eu lembro que meu braço realmente ele não erguia, porque hoje ele né? O máximo que ele vai é isso. Então eu já tinha entendido que eu não poderia mais ser uma pintora completa e eu teria que me adaptar. Então eu lembro que eu cheguei na minha casinha de madeira lá, que fizeram para mim, e eu peguei um rolinho pequenininho, emendei ele num cabinho de vassoura e peguei e comecei a pintar aquela casa. E eu consegui concretizar, pintar, e ali eu senti que eu ia poder voltar, que eu ia poder reagir, que eu ia poder ser eu novamente. E passou mais um tempo, eu esperei, fiz a rádio, fiz a químio, fiz todo o processo que tinha que fazer, e quando eu ganhei a alta, eu iniciei bem aos poucos, que foi quando eu conheci o grupo MBPM, de mulheres, um movimento espetacular de mulheres, que trouxe virou uma chave na minha vida. Então, ali eu consegui ser a Simone pintora, que até então era muito preconceito, e quando eu conheci aquelas meninas, eu vi assim, eu nunca tinha visto outra mulher pintando, além de mim, né? E quando eu via as mulheres fazendo aqueles trabalhos e eu via a grandiosidade de outros profissionais, eu fiquei encantada. Então, passou mais um tempinho, e quando foi 2025, em março de 2025, eu fui num evento do grupo MBPM, e foi na Tintas d'Arca, né? A gente fez uma confraternização lá. E eu olhei as meninas ganhando troféus, assim, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha visto, né? E eu olhei, assim, a moça lá, as moças maravilhosas, minhas amigas maravilhosas, ganhando um troféu, e eu pensei, nossa, que coisa espetacular, que acontecimento isso. Pena que eu nunca vou poder ser uma destaque, porque tipo, eu não posso mais pintar teto, eu não posso mais fazer um grafiato, eu não vou conseguir me destacar como as minhas amigas hoje estão se destacando, né? E saí de lá, mas eu nunca vou esquecer a Michele, da Tintas d'Arca. Ela falou assim, Simone, você vai conseguir sim. Você pode postar serviço seu que você fez antes e você vai conseguir. E daí eu tive uma ideia. Nessa noite eu fui embora e eu tive uma ideia e eu pensei comigo, eu não vou conseguir me destacar em coisas que eu não vou conseguir dar continuidade. Então eu iniciei pintando portas. Foi o mês de março e eu comecei a filmar, a pintar portas e mostrar as portas que eu fazia de verniz, as portas que eu fazia branco, de esmalte, acetinado, umas portas muito top. E comecei a postar para elas. E nesse momento, em abril, eu fui lançada lá como destaque, mas eu não foi em abril que eu fui destaque, e eu continuei, eu não desanimei, continuei, falei, vou continuar, nem que seja nas portas, e quando foi o mês de maio, eu fui destaque das pintoras MBPM de 2025. Então eu não tenho palavras para o que eu senti, né, naquele momento, e senti que eu refiz a minha trajetória inteira desde quando eu era criança. Eu me vi em cada lugarzinho que eu pintei, eu me vi em cada lugarzinho que eu fui. Eu fui muito feliz, muito feliz. Aquele momento assim foi mágico para mim. E eu não tenho palavras. E hoje eu tô aqui.
O meu pai, ele era um homem espetacular. Muitos profissionais antigos conhecem meu pai, o Nelson Baixinho. Ele era um homem super saudável, ele comia mamãozinho de manhã, ele não fumava, ele não bebia, ele era um homem saudável, muito saudável. No mês de outubro, sempre o outubro está na minha vida, né? No mês de outubro, eu lembro que a gente foi, no dia do pintor, tomar café numa casa de tintas, e meu pai, era 18 de outubro, ele estava estranho, ele estava diferente. Meu pai era um homem doce, era um homem querido, era um homem maravilhoso, assim, coração 100%. E nesse dia ele estava diferente, ele estava ríspido, ele estava parecendo assim que ele queria afastar a gente, não estava entendendo. Quando foi dia 19, ele falou que estava com labirintite e tontura. E ele começou a ficar ruim, assim, tipo, não conseguia ficar em pé. E o meu pai, todos os dias, desde o dia 19 de outubro até o dia 29 de outubro, que foi o dia que ele faleceu, ele tentava chegar no carro para ir pintar, para ir cumprir a agenda dele com os clientes dele, que era a paixão dele. O meu pai era um homem apaixonado pela pintura. E quando foi dia 28, ele me chamou no hospital, ele já estava internado, ninguém descobriu o que ele tinha, e ele já estava internado, e ele pediu para minha mãe, para eu ir lá, com a agenda dele, porque ele tinha uns clientes que ele precisava fazer alguns trabalhos, e ele queria que eu fosse lá para tomar conta para ele. E nesse dia que eu cheguei lá, ele não conseguiu falar nada. Ele não conseguiu falar nada. E quando eu cheguei lá, assim, eu lembro que eu deixei a agenda de lado e eu corri, assim, que eu vi ele com aquela falta de ar dele, sabe? E a única coisa que eu pude falar para ele é que eu falei: Benzinho, o senhor sabe que eu amo o senhor, né? Eu te amo. E ele olhou para mim assim, e ele falou: eu sei, filhinha, eu amo vocês. E foi a última vez que eu vi meu pai com vida. Foi muito assim, o meu pai era a minha alma gêmea, como pessoa. Eu e ele, nós dois pintando, o mundo podia acabar. A gente pega no pincel, eu creio que eu puxei isso dele, eu sou muito grata. Eu amo ser parecida com meu pai também. E quando a gente pega um pincel, quando a gente está numa obra, eu não escuto mais nada. Eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu tenho só aquela parede e eu quero deixá-la bonita. E quando ela está bonita, aquilo me enche de um estar bem. Então, é por isso que eu sempre digo que pintar é a minha essência e sempre vai ser. Eu amo pintar. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu tinha ido fazer Na verdade, foi um acontecimento assim. Mês de outubro, gente, o mês de outubro está na minha vida. Iniciou falando, eu ouvia na rádio, falava assim: se toca, Outubro Rosa, vá fazer um exame, né? Um autoexame. E eu desligava o rádio, eu ligava a TV, eu via as mulheres que fizeram canoagem, mulheres que venceram o câncer de mama. Eu achei assim muito esquisito. Eu até falei para o meu filho, um dia a gente foi trabalhar, eu liguei o rádio, tava de novo. E eu falei: filho, eu tô achando estranho, tudo que eu vou ouvir fala de câncer de mama. Aí eu falei assim: se quer saber, eu vou fazer uma consulta, porque eu já ia fazer 40 anos. Então eu falei: vou fazer uma consulta e, né, já estou chegando nos 40, mas eu estava vivendo o luto do meu pai ainda, que era desde 2014. Então a minha vida era assim: eu saía, ia pintar, voltava, dormia, acordava, ia pintar,
voltava, e era assim minha vida desde 2014. E eu fui fazer um exame, e ela me examinou tudo, e de repente ela voltava. E ela examinava e ela voltava. Então eu achei assim muito esquisito. Quando eu fui me vestir, ela falou assim: Simone, vai, tá marcado aqui o exame de mama, vai fazer, você já fez 40 anos. Daí eu falei: mas doutora, a senhora tá vendo alguma coisa, né? Daí ela falou: não, mas vai. Aí quando eu fui me vestir, eu encostei e já parecia uma bola de sinuca. E aí eu vi quanto tempo eu tinha perdido. Eu me vi naquele poço sem meu pai, né? E naquele momento em que eu senti que eu estava ameaçada, também virou uma chave. Aí eu pensei: não, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. E quando eu fui fazer, eu já sabia que eu não tinha algo bom. Quando eu só fui testificar. Então, para mim, o chão se abriu, eu não me senti mais uma pessoa normal, e não sou mais, graças a Deus, hoje, graças a Deus por isso. Eu era uma pessoa extremamente tímida, ao extremo mesmo. Eu não falava na frente de ninguém, eu não fazia orçamento, porque eu tinha medo que falassem não para mim. Eu era uma pessoa travada, eu era uma mulher travada, eu era totalmente travada. E o câncer, ele veio para me salvar. É meio horrível falar isso, eu sei que tem muitas mulheres que enxergam de outra forma, mas na minha experiência, o câncer salvou a minha vida. Ele me tirou de lugares onde eu não cabia mais, ele me tirou, me trouxe uma feminilidade que eu não tinha mais, porque quando eu fiquei careca, eu só tinha maquiagem para poder ser eu de novo, me sentir eu, porque a gente fica sem sobrancelha, a gente fica sem os cílios, a gente fica sem cabelo. Então a única arma que a gente tem é a maquiagem. Hoje eu vou pintar maquiada, eu não saio sem meu delineado. Então o câncer me trouxe experiências que eu não imaginava um dia ter o privilégio de experimentar. Eu não só acredito que a pintura ela me conecta com meu pai ainda, porque assim, a minha escolha de ser pintora foi porque eu não tinha meu pai. Natal, Ano Novo, aniversário. O meu pai, ele era totalmente comprometido. A gente tinha, lógico que a gente tinha momentos maravilhosos, mas o meu pai era assim, 98% era o trabalho dele. Então eu gostei, né? Já gostei de início de tudo. Eu acho que pintura, assim, eu falo que tem tintas correndo nas minhas veias, porque desde criança eu amava, e eu consegui juntar, porque durante 36 anos eu convivi com meu pai. Desde que eu acordava, a gente ia trabalhar junto, a gente tomava café junto, a gente jantava, a gente no outro dia de novo. E quando ele faleceu, a única ligação que eu tinha com ele, até hoje tenho, porque tem momentos assim que eu lembro, tem lugares, clientes que eu vou ainda, né, que a gente ia junto, e ele tá ali comigo. Ele tá ali, ele tá rindo de mim, ele tá brigando comigo, ele tá puxando minhas orelhas. Eu lembro de tudo que eu falar, que eu sei, eu aprendi com meu pai. A minha palavra de motivação para mulheres, homens também, que estejam passando por situações difíceis, por um momento crítico, é que desistir nunca vai ser uma opção. Desistir na minha vida não é uma opção. Eu vou transformar o não em talvez, o talvez em sim. É isso que eu vou fazer. Desistir jamais será uma opção. Porque no momento em que eu desisti, assim, foi o tempo de eu receber o diagnóstico e pensar: vou morrer. Mas eu tomei um banho, eu chorei, eu falei: agora eu vou lutar. E a minha meta, assim, tipo, no meu caso, né? No meu caso foi minha família
E a minha profissão, que eu amo assim, tipo, quando eu consegui voltar a pintar, ali eu me senti normal de novo. Então, não desistir não é uma opção. Jamais. Essa aqui, ó, foi o foco que eu olhei. No momento do diagnóstico, eu falei, essas pessoas aqui não podem ficar sem a minha presença, porque eu sou tudo o que elas têm. Essa aqui foi a minha primeira alegria, que foi o primeiro, minha erguidinha de braço, que eu consegui pintar minha casinha de madeira, né? Aqui, ó, eu maquiadíssima, testificando que a maquiagem era o meu escudo. E essa aqui eu posso dizer que eu venci na vida. Essa aqui lacrou. Essa mostrou que é a minha essência, que não foi o médico que falou que eu nunca mais ia fazer, não foi um cliente que me tirou e falou que eu não era apta, e não foi a dor da morte do meu pai, mas isso aqui eu venci. Eu venci. Meu orgulho. E eu dediquei a meu pai. Meu Deus. Pintar é minha essência porque ela significa que eu sou a Simone Souza. Eu nasci pintora, eu fui gerada pintora. Então é a minha essência, é a minha primeira memória afetiva, é a minha primeira memória infantil, tipo, é meu primeiro brinquedo. Foi uma latinha de tinta. E eu amo. Sou eu.